Olá! O presidente interino Michel Temer já sentiu nesses primeiros dias de governo toda a pressão que ele e seus ministros deverão sofrer nos próximos meses. Representantes do empresariado afirmaram que ele tem pouco tempo para começar a colocar a economia em pé e rechaçaram a ideia de aumentar impostos, cogitada pelo ministro da Fazenda, o todo-poderoso Henrique Meirelles. Nesta segunda, a reunião com as centrais sindicais para discutir a reforma da Previdência não contou com a presença de algumas das maiores centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores, e terminou com apoiadores como o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, garantindo que não vão permitir a redução de direitos. Mas o dia terminou com o anúncio de um importante reforço da equipe econômica. A economista Maria Silvia Bastos aceitou a presidência do BNDES. É o primeiro nome da equipe econômica a ser confirmado e ajuda a afastar as críticas a respeito da falta de mulheres no ministério. Michel Temer tem até 180 dias para fazer dar certo. Esse é o tempo máximo que pode durar o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Será que vai dar? O Expressão Nacional vai discutir esse tema com os deputados Everton Rocha, líder do PDT, Jutahy Júnior, 4 vezes líder do PSDB, Givaldo Vieira, vice-líder do PT, e Carlos Marum, vice-líder do PMDB. Deputados, inicialmente, o presidente interino Michel Temer anunciou que teria tinha a intenção de fazer um ministério de notáveis. O ministério que anunciado tem um grande notável, né, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e 13 ministros que vieram do Congresso, 10 deputados e 3 senadores. Deputado Carlos Marum, essa é uma tentativa de evitar conflitos entre o Executivo e o Legislativo, nessa tentativa aí de fazer a retomada da economia. Como é que o senhor vê essa composição do Ministério? Bom, antes de mais nada, preliminarmente, eu quero dizer que eu acho que notáveis somos nós, que a cada 4 anos percorremos as casas dos brasileiros, levando a nossa mensagem, tendo a humildade de pedir o voto. O pedido do voto é um exercício de humildade fenomenal, né? Então eu considero que aqui nesta casa nós somos aí mais de 500 notáveis. O cidadão conseguir vencer uma eleição, chegar aqui com 80, 100 mil votos, já é uma expressão de notabilidade no meu modo de ver. É claro que o ideal é que talvez não de especialista. Não, que a esta notabilidade política se some o conhecimento específico sobre a área no qual você vai exercer essa função. Eu comentava agora com o Jutahy, eu tive 2 mandatos de deputado estadual e um de vereador antes de chegar à Câmara Federal, e sempre fui escolhido pelos governantes, tanto do município de Campo Grande quanto de Mato Grosso do Sul, para ser secretário. Fui secretário de Habitação, secretário das Cidades. Fiz com que Campo Grande se transformasse na única capital do país sem favelas. A única capital do país que não teve, num certo momento, favelas, foi Campo Grande. Recordes de vários prêmios nacionais e internacionais pela nossa atuação. Então não é pelo fato de que a pessoa vem por uma indicação partidária e principalmente pelo fato de vir aqui da Câmara dos Deputados, aonde nós chegamos, pelo voto, que isso deixa de ser notável. Então, a primeira questão. Segundo, isso foi feito por quê? Porque efetivamente o presidente reconhece, né, como todos nós reconhecemos, que precisamos ter uma base parlamentar sólida, temos uma base parlamentar disposta a enfrentar desafios, e isso, nesse sentido, é muito positivo, que tenhamos colegas nossos que conhecem também as nossas agruras, sabem também da questão do pedido do voto, exercendo funções do Executivo. Nada melhor do que você chegar no Ministério e ser recebido por um colega. Eu, pelo menos, me sinto muito bem quando isso acontece. Então, é isso que eu vejo. Se uniu aí deputados, senadores que chegaram aqui pelo voto, que têm conhecimento sobre as áreas onde vão militar e serão grandes ministros, somados a esse, que você citou alguns, eu destaco o ministro Meirelles, que efetivamente obteve essa notabilidade em função do exercício de funções. Também foi um deputado eleito, né? Foi deputado eleito. Meirelles se elegeu deputado. Então, obteve essa notabilidade no exercício de funções na iniciativa privada e na função pública, especialmente desempenhou a função de presidente do Banco Central.
Deputado Givaldo Vieira, o senhor acredita que essa composição ministerial, que essa composição do governo Temer, vai dar a ele mais facilidade do que a presidente Dilma teve aqui no Congresso? Olha, primeiro, apesar do esforço do deputado Marum de tentar remediar essa questão dos notáveis, até evocando a condição de notáveis para nós, parlamentares, mas esse governo Temer, governo provisório, golpista, coloca às claras a sua primeira mentira, um discurso que foi usado para tentar legitimar o golpe e que agora fica expressamente claro ao contrário. Esta composição retrata a intensa negociata de cargos e posições que foi feita para conseguir os votos a favor do impeachment aqui. É um governo que tem a estampa do atraso, porque há cerca de 52 anos que o Brasil sempre teve mulheres no comando do país, nos ministérios posicionadas, e essa foi a primeira vez que não o fez. Tentou remediar agora com essa posição no BNDES, mas uma posição também que atende às grandes emissoras, né, da área de comunicação. Essa pessoa foi representante do Império Globo, já tentou, junto ao BNDES, conseguir empréstimos para cobrir as dívidas da emissora na época, portanto, também uma indicação suspeita nesse sentido. Nós temos um ministério com 7 indicados na Lava Jato, 3 que estão sendo investigados objetivamente e 4 citados em listas desta operação. Portanto, para ele que criou a expectativa nas pessoas de que esse golpe poderia trazer algum alento em relação ao combate à corrupção, também demonstra um governo que vem com a estampa da corrupção. Portanto, eu acho que é um governo que vem com essa imagem do atraso. Inicialmente, pelo tamanho desta composição, é possível que tenha alguma facilidade inicial aqui no Congresso, mas a gente observa as primeiras contradições e divisões nessa grande maioria que foi formada atendendo a interesses que não vão ter condições de se perpetuar. O PMDB de Minas Gerais já reage com muita veemência a não ter sido contemplado. O próprio Centrão aí, com o PP e outros, já questionam o tamanho do Democratas no governo. O próprio Paulinho da Força e Solidariedade já coloca questionamentos a primeiras decisões do governo. Portanto, embora possa ter uma facilidade inicial, mas eu acho que esse bloco tão diverso que ele formou, atendendo com esses cargos, não tem condições de perdurar por muito tempo. Deputado Jutahy Júnior, qual a sua avaliação sobre esse governo que está começando? Primeiro, golpe não existe. O Supremo Tribunal definiu o rito da tramitação da admissibilidade do processo de impeachment. Nós temos uma tramitação dentro da Constituição, não é um regime de exceção. Eu fui constituinte e na Constituinte a gente colocou o impeachment como uma solução para situações como essa. Nós não imaginávamos, em 1988, que nós teríamos 2 presidentes afastados, o Collor e agora a Dilma. Uma coisa, tenha certeza, a Dilma não volta. A tragédia do seu governo é algo inimaginável, as consequências para a população. Nós temos hoje 11 milhões de desempregados, graças às irresponsabilidades na área econômica. Nós temos a maior situação de corrupção da história mundial. O que aconteceu na Petrobras não tem parâmetro de comparação com coisa alguma. O Mensalão, que fez várias condenações da direção do PT, virou troco, vírgula, no Petrolão. Aquilo que nós dizíamos que era o maior escândalo de corrupção da história brasileira, que é o Mensalão, que eram 100 e poucos milhões de reais, hoje são bilhões de reais que foram desviados. Não que nunca tenha existido corrupção, sempre existiu corrupção em governos estaduais, federais federal e municipal, né? Mas a singularidade é que você teve um governo que montou com o seu partido e no governo uma estrutura sistêmica de corrupção. Então, o que fez o impeachment não foi um golpe, foi a situação econômica gravíssima que o Brasil está vivendo, há um crime de responsabilidade que tem característica política e administrativa e a grave crise econômica que nós estamos vivendo. Então, o governo que está se instalando, eu participei do governo Itamar Franco.
Eu fui ministro logo depois do impeachment do Itamar Franco. E a mesma crítica foi feita ao Itamar na época. Não é um governo de notáveis, tinha exatamente 13 parlamentares. Um deles era o Fernando Henrique Cardoso, que fez o Plano Real posteriormente e deu estabilidade econômica ao Brasil, e nós construímos um país com esperança em relação ao futuro. Este impeachment tem uma característica, o desejo de sairmos desse atoleiro econômico, político, social, e olhando para frente num grande projeto de salvação nacional para retomarmos o crescimento, a geração de emprego, porque o grande problema brasileiro hoje é emprego. Vamos continuar com a apuração de todos os crimes. Eu concordo que se tiver um ministro que seja réu no processo, eu acho que esse ministro deve ser afastado. Na investigação, não, mas como réu, eu não tenho dúvida nenhuma. E tem jurisprudência em relação a pessoas que, por exemplo, se a pessoa é do Tribunal de Contas, se torna réu, automaticamente é afastado. Então, eu acho que quem for réu deve ser afastado, porque não deve contaminar um ambiente e cada um faz sua própria defesa. Deputado Everton Rocha, o seu partido ocupava um ministério no governo da presidente Dilma, que foi um dos ministérios que foi desmembrado, que era o Ministério do Trabalho e Previdência. Como é que o senhor vê esse ministério? Quer dizer, o ministério total do governo Temer, mas... Ele foi o Ministério do Trabalho no início do governo, no governo Lula e no início do governo Dilma. Já agora, nos últimos 8 meses, foi o Ministério da Comunicação. É preocupante, primeiro, porque nós entendemos, compreendemos que hoje, independente da nossa luta política que vive aqui a casa e a sociedade, a gente precisa de verdade resolver e enfrentar a pauta Previdência. Então essa reforma ela vai acontecer. Agora, como que ela vai acontecer? E eu fico preocupado, o partido vai levar esse tema essa semana para o plenário, porque nós precisamos compreender primeiro, você levar a pasta da Previdência para a pasta fiscal, fazendária, ela, no mínimo, deixa a gente preocupado e precisamos estar vigilantes, porque a política previdenciária ela não pode ter o olhar apenas fiscal, a gente tem que ter o olhar social. A gente sabe que esses milhões de brasileiros que contribuíram a vida toda para o Estado, ele precisa ter, no mínimo, a sua garantia, a sua segurança para poder, na sua aposentadoria, ter condições de ter o retorno, né, dessa contribuição social que ele contribuiu durante a sua atividade nativa. Agora, nós entendemos que neste momento, e aí é preciso a gente ter essa capacidade de conseguir fazer uma mesa. E eu sempre disse isso e vou repetir. Qual foi o grande problema? E aí hoje eu estou convencido, né, não se tem o que discutir. O governo, ele começou a ser boicotado no início, né? Desde o início ele foi boicotado. Então, ele foi boicotado, inclusive, pelas forças que compunham ele. Tanto que basta ver que a composição atual do governo provisório que aí está, a maioria são de membros que estavam no governo anterior. Então, o governo anterior não teve a capacidade, tá, de fazer a gestão política correta para se poder ter as forças necessárias, sólidas aqui dentro. Então, o que derrotou de verdade o governo foi essa falta de articulação política com o Congresso Nacional. E como nós vivemos num regime que ele é presidencialista, mas aí você abre aspas, de coalizão, nós precisamos compreender que os partidos, e aí são vários, né, não dá para imaginar esse tanto de ideologia, né, 30 e poucos partidos dentro da casa, vão de verdade discutir a bandeira estatutária, cada um com seu programa. Então, óbvio que essa coalizão que foi feita aí é uma coalizão de forças para contemplar a casa, porque é um sistema presidencialista de coalizão. Nós temos que ficar de olho, porque o governo começou, sim, mal. Foi um erro gravíssimo você tirar a representação negra e a representação da mulher do primeiro escalão do governo. Nós acreditamos que não é apenas o símbolo de estar lá, mas sim, eles fazem parte das grandes conquistas que o país teve. E a gente precisa ter essa capacidade de unir quem tem muito e quem tem pouco. E aí agora, neste momento, como é que nós vamos travar a luta política e o que nós vamos poder fazer para unir as pautas principais? Você me permite aqui o seguinte, eu acho que
tem homens e mulheres competentes. Eu não tenho essa preocupação de que tem ministro mulher ou ministro homem. Eu quero gente competente, séria, que possa resolver. Eu quero, só para lembrar aqui, quando teve o impeachment do Collor em 1992, o então líder partidário do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Mercadante foram à Rede Globo, pediu apoio da Rede Globo para apoiar o impeachment. Então, eu quero mostrar que essa coisa de impeachment, que é golpe, que as forças da comunicação se uniram, isso é tudo conversa fiada do PT, que utilizou o instrumento do impeachment, solicitou 50 vezes o instrumento de impeachment. Algumas até com uma folhinha, sem nenhum documento, sem nada, 50 vezes. E pouca gente sabe que uma dessas 50 vezes foi votado aqui na Câmara. Você se lembra disso? Que foi votado um pedido de impeachment contra o presidente Fernando Henrique em 1999? Pouca gente sabe isso. O presidente Fernando Henrique tomou posse em janeiro de 99 e agora faz como se fosse... foi em 18 de maio de 1999, eu votei contra o impeachment do presidente Fernando Henrique a pedido do PT. E tiveram apenas 100 votos favoráveis. Então, eu estou mostrando essa contradição do PT de falar em golpe. Quem utilizou o instrumento do impeachment da forma mais abusiva nesse país foi o PT. E agora está diante de uma realidade. Não foi só a questão de força parlamentar que a presidente Dilma perdeu. Ela perdeu apoio popular, porque a população não aguentou a corrupção gigantesca que aconteceu e a crise econômica conjunta. Junção de corrupção, junção de crise econômica, de desemprego, de inflação, de falta de dinheiro no final do mês, é que gerou a situação junto com o crime de responsabilidade. Porque sem um crime de responsabilidade não podia ter o impeachment. E agora nós temos um ministro das Relações Exteriores, José Serra, que deu uma demonstração de altivez em relação ao Brasil, dando uma resposta a esses países aí não democráticos, né? Cuba, Venezuela. A gente vai chegar, eu peço para o senhor esperar um pouquinho, a gente Depois... vai chegar nas relações exteriores. Deputado Givaldo Vieira, senhor. Olha, o golpe ele é cada vez mais claro para a sociedade brasileira. Afastar uma presidente da República, embora haja previsão na Constituição, mas essa previsão exige que alguns elementos estejam presentes. É preciso que haja o crime de responsabilidade. E neste caso não há. Estão afastando e afastaram provisoriamente uma presidenta legitimamente eleita por dois motivos. Pelo atraso do repasse ao Banco do Brasil no programa do Plano Safra, dívida essa que nem restou, porque foi paga, e pela assinatura de decretos de suplementação orçamentária, que são corriqueiros na administração pública, que inclusive o vice-presidente, hoje presidente interino, também assinou. Contra ele pesa um pedido de que seja analisado o processo de impeachment pelo mesmo motivo, mas aí já se dá outro tratamento aqui na casa. Então, afastar uma pessoa honesta, sem motivação que fosse nem jurídica, nem o suficiente para esse afastamento. Então, isso é um golpe. E esse golpe repercute hoje no plano internacional, manchando a imagem do nosso país. Grandes meios de comunicação a nível internacional já colocam como um golpe, tanto que esse presidente interino sequer recebeu um cumprimento de um chefe de Estado. Aliás, o único que recebeu foi um trote de uma rádio argentina fazendo-se passar por Macri. Deputados, vamos voltar. Desculpe, eu vou colocar uma pergunta Eu quero entrar nesse. Mas eu vou colocar uma outra... Então. Sim, só para completar o meu raciocínio, então o golpe está presente, por mais que se tente justificar, mas é injustificável. E usar argumento de situação econômica, isso não pode. Não se pode afastar um presidente, como se pode afastar um governador, nem um prefeito, ninguém, porque a situação econômica está difícil. Por perda de apoio popular, por exemplo. Por perda de apoio popular, nós teríamos que invalidar diversos governos do Brasil agora, afora. Deixa eu colocar e a corrupção, uma questão... é bom lembrar aqui, que essa corrupção da Petrobras já está clara, começou muito antes, no governo do PSDB,
inclusive integrantes do PSDB estão envolvidos, Deputado, como o ex-presidente já vamos falecido. Desculpe, outros deputado. não são apurados, como Aécio Neves, que infelizmente está Porque sendo protegido pelo Supremo com essa decisão do ministro Gilmar. O nosso Por tempo favor. vai acabando. Deputado Marum, deixa eu colocar uma pergunta que volta de novo para o presidente, para o vice-presidente interino Temer, que de uma certa forma tem a ver com essa conversa que o senhor quer se referir. O Márcio dos Santos Meira, que é de Amaragi, de Pernambuco, pergunta o seguinte: como é que o presidente Michel Temer pode negociar com esses novos ministros, essa nova base, que foram parte dela, como democratas e PSDB, adversários dele na campanha eleitoral? Como é que o senhor está vendo essa conversa? Bom, eu preliminarmente vou rebater essa ideia do golpe. Né? É um processo jurídico e político híbrido, tanto que ele não é julgado só lá no Supremo. Se fosse para ser só jurídico, o Constituinte teria estabelecido que o impeachment fosse julgado lá no Supremo Federal. Não, ele é julgado aqui na Casa, pela Câmara, a admissibilidade, e pelo Senado, o processo, presidido o Senado nesse contexto de julgamento pelo presidente do STF. Então, é um processo evidentemente híbrido, jurídico e político, onde sobram razões políticas. A recessão do primeiro trimestre da economia brasileira foi de 1,5%, menos 1,5%. Sinaliza uma recessão desse ano de 6%. Somado aos 4% que tivemos no ano passado, a continuar o governo do PT, nós teríamos em 2 anos 10% de diminuição da economia brasileira. Isso é um absurdo Deputado, tão como grande que o presidente que nada justifica, né, que nós estivéssemos ainda discutindo o porquê da deposição. É claro que se somou ao crime de responsabilidade, claro, a situação política, sem apoio parlamentar, sem apoio popular, sem apoio internacional, salvo de alguns países que eu respeito, mas que não significam, não têm um grande significado a nível de mundo, e é isso que aconteceu. Discordo do meu amigo pedetista, que o governo começa mal. O governo começa bem. O governo começa bem porque está dizendo a verdade. O grande problema da presidente Dilma foi mentir. Mentiu para ganhar as eleições, perdeu a credibilidade. Ninguém mais acreditava na presidente. Mas e o governo Temer, você andava deputado? nessa casa, você não encontrava ninguém que defendesse efetivamente com emoção, com vontade a presidente Dilma. Mentiu para se eleger. Perdeu a credibilidade 10 dias depois da eleição. E o governo começa dizendo a verdade. A pergunta é como que vai? É um novo momento. É um novo momento político, onde efetivamente forças políticas atendendo o clamor popular, atendendo o clamor das ruas, não podemos, de forma nenhuma, as ruas foram protagonistas desse processo. Atendendo o clamor das ruas, forças políticas se uniram e entenderam que esse crime justificava uma ação política para a deposição da presidente. E agora, esses partidos, essas forças políticas que atuaram nesse sentido, imbuídas da responsabilidade desse novo momento. Seria absurdo que, nesse momento, esses que contribuíram para esse resultado se recusassem a contribuir com o governo. Então, participam de um governo num novo momento, um governo que vai dar certo. Deputado Até já Everton, está dando certo. O simples discurso de posse do presidente Michel Temer já representou um novo momento para o país. Deputado Marum, a gente tem Com que... todo respeito, eu vou dizer para ti. O Nelson Barbosa, o nosso amigo Nelson Barbosa, não tem nem cara de ministro. Nós ficamos aí 5 meses sem ministro da Fazenda. Nós temos aqui hoje uma Agora questão nós clara temos um que ministro precisa aí ser que merece. colocada. Voltamos a ter ministro da Economia. Nossa economia é completamente à deriva. Não, na por verdade, meses. na verdade, a partir de Dois agora, falando, deputado fala. Marum, a sensação que vocês vão passar é que a partir de agora, inclusive, acabou a corrupção no Brasil. Né? Vai acabar a corrupção no Brasil, voltou à normalidade. Olha, se vai acabar, o ambiente não sei, mas que ele vai diminuir, vai. a diminuir, Se vai a acabar, temperatura não sei, ela mas vai eu te baixar. garanto que O vai nós diminuir a precisamos- corrupção. O que nós precisamos compreender é que, primeiro, o cidadão que foi para a rua para pedir mudanças no país, não foi para pedir o impeachment de um partido. Esse mesmo cidadão é o que diz hoje que não vê o Congresso Nacional, por exemplo, como um legítimo representante dele. Eu A não tenho instituição sentido política, isso. deputado Marum, Eu a não nossa tenho instituição sentido isso. política, ela está falida.
O sistema está falido. E aí nós vamos ter coragem de fazer as reformas necessárias, inclusive a política, porque nós sabemos que o sistema que está aí, ele está corrompido. É um sistema que está totalmente fragmentado. Então é preciso que a gente compreenda que esse pessoal que for para a rua, e aí eu quero ver essa franqueza de vocês agora no plenário, quando vierem mexer, por exemplo, na flexibilização do trabalhador. A gente vai querer saber realmente como é que vai ser essa franqueza para se tratar a questão da nossa CLT. Eu quero ver a questão da franqueza para tratar a CPMF, que até ainda agora tinha um pato grande lá fora, dizendo que ele não ia ser pago. Agora vão cobrar, o dono daquele pato vai cobrar. E eu quero ver até onde a casa está disposta a pagar esse pato. Tá? Aí vão discutir a terceirização e a precarização do trabalho. Então, deputado... Vão ter várias discussões que nós precisamos aqui, de forma franca, discutir. Porque senão, sabe o que vai acontecer, meus amigos? O Brasil vai chegar daqui 60 dias, o povo está de novo aí na porta e vai continuar e dizendo, não deu certo. E aí vai ter que fechar a casa. Por quê? Porque não tivemos a capacidade de dar a solução. Pois é, deputado Jutaí, deixa eu colocar mais uma questão. Deputado Marum, deixa o deputado Jutaí. Deixa eu colocar uma questão, deputado. Mais ou menos esse período de 180 dias que a gente tem certeza que o presidente Temer, né, fica lá enquanto tiver o julgamento, depois é o resultado do julgamento que vai definir, é também o prazo que a gente tem para eleições. Fica mais difícil aprovar reforma em tempos de eleições. Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento excepcional. Eu não acredito que vai demorar 180 dias. Não tem cabimento um processo desse demorar tanto. Nós temos um ambiente no Brasil otimista agora, no sentido de você retomar o ambiente de negócios, no sentido de você gerar empregos. Isso que foi a grande mudança. Nós estávamos com um caminhão descendo a ladeira. O ministro Meirelles hoje disse que o desemprego vai chegar a 14% até o fim do ano. Nós estávamos com um caminhão descendo a ladeira, desgovernado, sem freio, e que estava destruindo o emprego, a produção, criando uma situação, fechando as empresas. Nós estamos, né, e estava acelerado. Agora nós vamos começar a parar esse problema grave, que é a maior consequência era o desemprego. 11 milhões de desempregados, com a perspectiva de chegar a 14 milhões de desempregados a esse ano. Então, essa realidade nós temos aí. Agora, o que é que nós temos? Nós temos um ambiente que você criou novamente esperança de que as pessoas possam retomar o seu investimento e tomar decisões na sua atividade econômica. Ninguém acreditava mais que a presidente Dilma tivesse a mínima condição de gerar esse ambiente. Quem queria comprar um apartamento, parou. Quem queria comprar um carro, parou. Quem queria fazer qualquer tipo de negócio, parava. Então, isso gerava o quê? Cada vez menos negócio, menos giro de dinheiro, mais desemprego. Então, essa situação melhorou. Eu acredito que nós vamos ter um ambiente no Brasil, e eu acho que o Brasil vai mudar nesse aspecto. Nós tivemos duas mudanças essenciais na vida judicial brasileira. Há uma nova realidade. Ninguém desconheça que agora a colaboração premiada é uma nova realidade. Né? Delação premiada. A delação premiada, eu acho que deve chamar menos mais... contra essa, né? A colaboração premiada é uma coisa muito nova e importante na vida do judiciário brasileiro. E a segunda decisão é poder ser preso na segunda instância. Isso daí é uma mudança muito profunda, porque eu sou advogado. Então, todo advogado criminal, o que é que jogava, na verdade? Na prescrição. Adiar, recurso, para depois discutir o mérito. Agora não. As pessoas perceberam que há essa nova realidade. Eu tenho uma certeza que é uma tristeza. Eu tenho muito respeito por vários membros de todos os partidos, inclusive dos partidos trabalhadores. Agora, a realidade brasileira é que existia corrupção no passado na Petrobras, sempre existiu, mas nunca existiu as pessoas serem nomeadas para corromper. O governo do PT escolheu diretores da Petrobras com já definido, você vai roubar e vai dar 1% a um partido tal, 1% a tal partido, 1%. Nunca existiu um partido e um governo que definiu, sistematizou a corrupção do presidente da República ao diretor. E esses diretores estão presos. Um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Um gerente. E quem era presidente do conselho da Petrobras? Quem é que participou nesse processo todo? A presidente Dilma Rousseff. Não sabia de nada.
Não sabia de nada, não tinha noção nenhuma. Então, Deputado isso Givaldo é Vieira. que nós estamos vivendo. Essa é a nossa realidade. Bom. E foi por isso, pelo crime de responsabilidade, porque se a gente não tivesse crime de responsabilidade, não existiria o impeachment. Mas em função da corrupção sistêmica, da crise econômica, do ambiente político, da crise social, por isso tudo que o impeachment aconteceu. E esse impeachment, olha, eu não tenho dúvida, o impeachment é uma coisa traumática. Nós nunca imaginávamos que pudéssemos ter 2 votações de impeachment em tão pouco tempo. É uma coisa traumática. O ideal é que não tivesse. Mas o mais traumático era a Dilma ficar. Deputado Givaldo, é bom para a lembrar- gente encerrar o assunto de É bom impeachment lembrar e ao o primeiro deputado bloco, por Jutaí favor. que nas delações que ele cita, e nessa apuração da Lava Jato, grande número de indicados estão no PP, que compactou do golpe, está lá governando, no PMDB, do presidente interino e golpista Temer, inclusive com citações fazendo referência a ele, a interferências dele, além das de Eduardo Cunha e de diversos integrantes do PMDB, inclusive hoje ministros como Romero Jucá, e ministros como Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, estão lá governando agora. Estes que, como o deputado Jutaí argumenta, usaram como argumento para construir o golpe esse combate à corrupção. E a estampa da corrupção está nesse governo Temer. Estão lá os investigados, os indicados na Operação Lava Jato, outros integrantes com acusações graves que respondem a processos como peculato, fraude a licitações, que estão governando o nosso país. Eu pergunto ao cidadão que nos acompanha, você entregaria sua poupança, seu patrimônio para uma pessoa dessa administrar? Você entregaria sua empresa para uma pessoa dessa administrar? Mas é assim que fizeram. Agora, esse discurso de tentar imputar tudo ao PT é um discurso que não se sustenta. Eu tenho um respeito muito grande pelo petista que genuinamente permanece na defesa ainda de algumas situações desse governo. Mas vem cá, e os ministros do PT que estavam todos envolvidos, por acaso o PT foi lá pedir a exoneração desses ministros? Mercadante, Jacques Wagner, todos citados, recitados. Houve algum movimento aqui da casa para ir lá pedir a exoneração dessas então, pessoas? fale dos membros do seu partido. Então, veja bem. Que tal? Então, veja bem, o PT é muito bom de apontar os outros, mas não olha para si mesmo. Essa incoerência está apontando aqui são vocês. Não, Deputado, você. Eu só estou deputado, respondendo. Você que está dizendo. E te dou o direito, se você quiser falar do seu. Você que eu dou, você que Deputado. dá. Olhando esse debate do PT e PMDB, isso me dá mais ainda a certeza que a saída hoje eram novas eleições, porque vocês foram sócios majoritários do PT no governo Bom, Marum. e a Não dá para dizer que o PT Gente, governou a saída só. para essa Tinha discussão que ter nova eleição. O povo é o tem que ir pra intervalo. rua para escolher. A solução Deputados, está na Constituição. A solução dos problemas deve ser buscada na Constituição. Impeachment está na Constituição. Deputados. Novas eleições não estão na Constituição. Deputados, a gente não vai está ter- presente em momento algum no nosso regime Deputado, constitucional. deputado novas Maruti. eleições. Que a gente devolver para o povo para ele resolver. Deputados, O bom, povo a tem que gente vai escolher fazer o seu um governante. pequeno intervalo e volta já com a continuação dessa conversa. E se você ainda não mandou sua participação, mande agora. 0800 619 619, e-mail expressão nacional, @câmara.leg.br, Twitter, @xnacional. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Expressão Nacional. Hoje nós reunimos 4 lideranças da casa para conversar sobre as expectativas do governo Temer. Os nossos convidados são os deputados Everton Rocha, do PDT do Maranhão, Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo e Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Deputados, uma das promessas do presidente interino Michel Temer é promover um novo pacto federativo, uma nova relação com os estados, da União com os estados. A Câmara discute um projeto e ao mesmo tempo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fala que os estados têm que se submeter a um ajuste fiscal, assim como a União precisa. O Congresso analisa o projeto 257 de 2016, que prevê o alongamento da dívida dos estados, mas prevê um programa rígido de ajuste, quer dizer, a União impondo
Qual a expectativa? O senhor acha que esse projeto continua aqui? Que isso faz parte desse novo pacto aí? Olha, essa discussão, essa questão da dívida dos estados e dos municípios, nós precisamos de verdade rediscutir elas. Primeiro porque a gente sempre defendeu e sabemos que o que acontece hoje é uma verdadeira, desculpa o termo, mas agiotagem. Né? Os municípios hoje estão comprometidos aí com cerca de 40% a 50% da sua folha, do seu caixa, só para pagar juro de dívida. Então a gente precisa, e aí se a União não tiver essa boa relação e abrir de verdade com essas cidades para repactuar não só essas dívidas, mas também a sua carga, a gente vai continuar aí enxugando gelo. Porque tudo que nós estamos aprovando aqui na casa, a gente tem aumentado. Se você pegar dos 15 anos para cá, olha o tanto de obrigação que foi dada para os municípios. E aí ele continua lá com o seu mesmo tamanho. Olha o tanto de obrigação que foram geradas para os estados. E eles continuam lá com o seu mesmo tamanho e os juros cada vez mais aumentando. Nós sempre dissemos assim, o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. Não é bem assim. No ranking, nós somos 68. Então, assim, existem vários países na nossa frente nessa questão da carga. Qual é o problema? Que a nossa carga, além de ela ser muito espalhada, são vários tipos de impostos para o consumo, mas a gente precisava tentar discutir uma forma mais simplificada desse imposto, do cidadão saber como é que ele está pagando esse imposto. Então, nós vamos propor a criação do imposto único. É preciso se ter um imposto único sobre o consumo e fazermos de vez funcionar a Constituição. O deputado Jutaí foi constituinte, está lá a previsão de se taxar as grandes fortunas. E nós precisamos regulamentar para que você comece a taxar fortunas e comece a ter uma política mais rígida com a questão das heranças. Nós somos os que menos fazemos isso no mundo, né, nos países do nosso ranking. Então, é preciso a gente unir aqui as forças no que dá para resolver na questão da política fiscal, e a questão das dívidas dos estados tem que ser refeito porque os estados estão quebrados, a gente está com um problema sério, ao ponto de chegar em dezembro, governador que estiver pagando folha em dia é um bom gestor. Deputado Jutaí Júnior, como é que o senhor vê essa questão? Uma União quebrada e os estados quebrados. Primeiro é o seguinte, nós estamos com um desequilíbrio fiscal gigantesco. Nós crescemos imensamente a dívida pública brasileira, numa situação que, no ritmo que estava, nós íamos para a inadimplência completa em todos os setores. Vários estados já não estão podendo pagar a sua folha pessoal e a União estava chegando a uma situação, no ritmo que ia, no final do governo, em 2018, se esse governo tivesse continuado, nós poderíamos não ter condição de pagar as aposentadorias, no ritmo que estava indo. Nós estamos com uma situação gravíssima e essa é a minha expectativa, que isso se reverta. A renegociação da dívida do Estado deve existir, mas dentro de uma visão de equilíbrio das nossas contas e da responsabilidade do Estado, porque na hora que você renegocia, você tem que dar também responsabilidade ao Estado, para não transformar essa folga em custeio, aumento de pessoal, funcionários, isso tudo desequilibra as contas. Então, eu acho que tem que ter uma renegociação. Eu li hoje até no jornal que o Tarcísio Godoy, que é o secretário executivo do Ministério, vai ser a pessoa responsável por essa renegociação. E ele é uma pessoa extremamente competente, conheço ele, sei da sua qualificação, e eu tenho certeza que vamos encontrar um termo adequado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ter que ter uma noção da responsabilidade tanto das contas federais, quanto da conta federal, quanto das contas dos estados e municípios. Quero apenas lembrar, por exemplo, eu sou da Bahia, né? No meu estado, grande parte dos municípios vive do Fundo de Participação dos Municípios, que é composto pelo Imposto de Renda e pelo IPI. 42% do Fundo de Participação vem de São Paulo. Desse bolo, 42% é São Paulo. Quando você tem uma crise dessa, que a indústria é atingida, da forma que foi atingida, e você tem diminuição de renda das famílias, o que é que acontece? O bolo do Fundo de Participação cai, porque você tem menos IPI e menos contribuição no imposto de renda. Então, todos os municípios estão passando essa crise atual porque aumentaram as obrigações e a receita diminuiu, não só em termos proporcional, mas em termos real, porque a crise econômica foi tão profunda, o Marum citou aqui,
Nós tivemos uma queda do produto interno bruto no ano passado de quase 4%. Estamos caminhando esse ano para 6%. É a maior crise da nossa história. Nós não estamos falando de 5, 10, 15, 20 anos. É a maior crise econômica da nossa história. Nem da depressão de 1929, nós tivemos no Brasil 2 anos de queda de produto interno bruto nesse montante. Então, nós temos que ter renegociação da dívida, mas responsabilidade para os estados e adequação à realidade financeira da União. Deputado, preciso lembrar que a crise ela se dá num plano internacional. Nós estamos vendo aí a Europa com extrema dificuldade, países da Europa vivendo uma situação de recessão, países quebrados como a Grécia. A China diminuiu drasticamente o seu nível de crescimento e a China é grande consumidora no mundo e consumidora de produtos do Brasil. Então, essa crise chega no Brasil porque é um ambiente mundial. Além disso, diversos fatores atingem o nosso país, estados e municípios. Por exemplo, meu estado, o Espírito Santo, foi fortemente atingido pela crise do valor das commodities, de aço, minério de ferro. Foi fortemente atingida em vários estados, e o Nordeste e a região Sudeste, pela crise hídrica, que impactou a produção. Fomos atingidos agora, Minas Gerais e Espírito Santo, por esse desastre de Mariana, esse desastre ambiental que envolveu a Samarco. E a Samarco tem grande presença no meu estado. Diversos municípios e estados, como o Rio de Janeiro e o meu também, foram atingidos pela queda brusca do preço do barril do petróleo no mundo, além da crise do problema que tem na Petrobras com essa apuração da Lava Jato. Tem um problema real de preço que fez queda na produção e queda de valor. Então, é um ambiente de crise complexo, a crise realmente é grave. Agora, o fundo da crise é a crise política, porque na crise política, com estes que perpetuaram o golpe, trabalhando para sabotar o governo, primeiro por dentro, depois no Congresso, impedindo de se governar, aí o país é jogado numa situação muito mais grave, porque não se tem perspectiva de solução rápida. Mesmo assim, há de se registrar, a imprensa hoje já divulga que indicadores como, por exemplo, o fortalecimento do real em relação ao dólar já mostram que ajustes feitos no governo Dilma, agora recentemente, a duras penas, inclusive coordenadas pelo ministro Barbosa, que o Marum desmereceu, mas quero dizer professor universitário respeitado e conduziu estes ajustes que se conseguiu fazer já dão sinais de estabilização da economia, numa perspectiva que se possa planejar uma retomada. Então, é uma questão muito mais complexa, deve ser um esforço nacional, é claro, porque nós precisamos pensar, acima de tudo, nos brasileiros. Deputado Marum, como é que o senhor vê esse acordo entre União e Estados? O 257 é muito polêmico, né? Eu discordo que tenham acontecido medidas, até porque o ministro Barbosa foi boicotado pelo seu próprio partido. As ideias do ministro Barbosa, que eu repito, eu não vejo e não vi no ministro Barbosa o necessário tamanho no momento de crise que o Brasil vivia. É como você, no momento de uma guerra, em vez de chamar o general para comandar as tropas, você botar o major. Então eu, efetivamente, entendo que foi uma má ideia, uma péssima ideia, a chegada do ministro Barbosa à função de ministro da Fazenda. E o resultado é isso. Se estivesse acontecendo isso que você, deputado, que é um eminente defensor, e eu valorizo isso, sinceramente, eu desvalorizo quem balança, mas não, eu valorizo aqueles que têm posição, eu respeito, mas eu discordo, obviamente, que eu não estou vendo nada que tenha sido feito pelo governo pelo menos nos últimos meses, ou no último ano, de um ano para cá, que some alguma coisa em relação à nossa economia. Essa questão dos estados e municípios, ela é dramática. É dramática. É uma situação que, se eu disser que eu sei qual é a solução, eu vou estar faltando com a verdade. Tem que se buscar uma solução. Os estados e os municípios estão numa situação que, efetivamente, vão chegar ao final desse ano. É como você disse, quem conseguir pagar salário... Olha, eu nem digo 13º. Quem conseguir pagar salário e financiar o 13º vai virar herói.
vai virar herói, porque é um comprometimento imenso com a dívida, é uma recessão que diminui a receita, municípios numa situação de absoluta penúria. É como diz, nós nunca vivemos uma crise como essa. Isso é novidade para todos nós. Ninguém pode chegar, é uma novidade. O Brasil nunca teve 2 anos de recessão. O Brasil é um gigante. Uma economia, minérios, agricultura, gente. O Brasil não consegue. Se o Brasil tem um ano de recessão, no outro ele é empurrado para um crescimento. E nós estamos com... Pois o PT, com todo o respeito, o governo do PT conseguiu fazer com que o país viva 2 anos seguidos a pior recessão da nossa história. E sem crescer nada, né? Crescimento zero. Zero, -4 e sinaliza -6. Já que no primeiro trimestre deu 1,5% negativo. Então, é uma situação dramática, onde tem que ser buscada uma solução, e essa solução, sem dúvida alguma, passa também por sacrifícios dos estados e municípios. Maru, a gente passa aqui no corredor da Câmara, podem fazer a pesquisa. Qualquer cidadão que estiver vindo, se ele tiver cabisbaixo, com cara depressiva, você pergunte para ele se ele é prefeito. E aí a maioria responde, não, eu sou prefeito de tal cidade. Deputados, Profissão perigo. É um exercício. A questão, quando eu falo da urgência... Ser prefeito é um exercício de masoquismo. Eu tenho muita preocupação com os prefeitos, mas eu tenho muita preocupação real com os desempregados e com os que estão para ficar desempregados. Então, deputado, esse é o problema mais grave de tudo que aconteceu. Quando a gente fala da urgência dos 180 dias, que é um prazo que parece curto, mas são 6 meses... o Robson vai buscar presidente Dilma em casa para voltar a governar. Deputado Marum, Isso aí já foi. Robson Fagundes Pereira... O PT está fazendo agora o que sabe fazer. Aguardar. Oposição com competência. Nós estamos vendo aqui um exercício do que o deputado, PT sabe fazer. Oposição com competência. E o PMDB está fazendo também o que sabe, né? Governar sem votos. O Robson Fagundes Pereira... O Robson Fagundes Pereira mandou uma pergunta para o senhor. Para mim? Ele é de Vila Velha, do Espírito Santo. Ele fã de Ivaldo. Qual é o plano do governo para retomar as atividades das obras da Petrobras que foram paralisadas? Existe uma data? A população quer datas, deputados. A população quer saber, como o deputado falou, quando que termina eu fui membro da CPI da Petrobras. Estarrecido, acompanhava o andamento das coisas. E uma vez eu ouvi uma palavra aquele barbudo, como é que é? O Costa, né? Paulo Roberto Costa. Roberto Costa, não tem? O barbudo é Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa. Ele sabe o que ele disse? Diz, olha, vocês estão enganados, vocês pensam que o que quebrou a Petrobras foi a corrupção. O que quebrou a Petrobras foi a incompetência. A corrupção só lanhou. A corrupção rachou, mas o que quebrou a Petrobras foi a incompetência. O PT tem que anunciar aqui, nós vamos brigar com todas as nossas forças aqui dentro dessa casa contra essa ideia do PSDB e de vocês de se abrir os commodities do pré-sal. A gente precisa defender o pré-sal para que continue com o país. A gente não pode fazer isso. A Petrobras foi uma soma de incompetência, atraso ideológico e corrupção. E um desses abusos e erros brutais foi obrigar a Petrobras a entrar em todos os lotes como operador único do pré-sal. Não, pré-sal. Eu estou colocando a questão do operador única e 30%. Isso esvaiu as forças da Petrobras da capacidade de investimento. Você criou uma situação no Brasil, por exemplo, Espírito Santo. Eu acho que o estado mais prejudicado no Brasil, nesse modelo que o PT instituiu, foi o Rio de Janeiro. Depois foi o Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. Foram os que mais sofreram. O Espírito Santo sofreu com muitas decisões governamentais erradas da presidente Dilma. Os fundos do Espírito Santo todos acabaram. Né? E quem decidiu isso? Fui eu? Quem decidiu foi o PT. Deputado Marum, né? Então, por isso, tem que responder... O PT obrigou a Petrobras a assumir grandes investimentos e, ao mesmo tempo, demagogicamente e eleitoralmente proibiu a Petrobras de fazer caixa. Marum, vamos deixar os deputados mais quietinhos. O deputado Gilvaldo, o senhor acha que tem que mudar e voltar ao regime de concessão, ou o senhor acha que o regime de partilha não prejudicou o Estado, como afirmou o deputado? Não é isso a questão. Isso é um discurso para privatizar, para entregar o patrimônio nacional, é claro. Mas o fato é o seguinte, o que nós estamos falando é o seguinte, existe uma obrigatoriedade de 30% de todos os postos do pré-sal
serem operados pela Petrobras. A Petrobras tem que estar no mínimo com 30% e é operador único. Isso fez que o caixa da Petrobras fosse a condição para se fazer novos poços. A Petrobras está quebrada, devendo 500 bilhões de reais. Ou seja, se a Petrobras não tem dinheiro para fazer novos poços, porque tem que botar 30%, o que é que se faz? Não se perfura novos poços. Então, se você não perfura novos poços, você não aumenta a produção. Então, o que nós queremos, eu tenho um projeto nesse sentido, sou do PSDB, o Serra tem um projeto nesse sentido, existe também de projetos para acabar a questão da partilha para concessão. Mas nós estamos concentrados no projeto que foi aprovado no Senado, que veio para a Câmara, e concentrarmos apenas na questão dos 30% da obrigatoriedade e do operador único. Com isso, você abre o mercado. E esse negócio de dizer, porque as empresas internacionais, só para completar, o maior poço do Brasil é o poço de Libra, 1 milhão de barris de petróleo. Aí diz, agora vai entregar para as multinacionais. Poço de Libra é operado 40% pela Petrobras, o resto pela Total, pela Shell e 2 empresas chinesas. Ou seja, eu estou mostrando que isso é tudo conversa fiada, porque as empresas internacionais já estão no maior poço do pré-sal através da partilha com a presença de multinacionais. O sistema de partilha mantém o interesse nacional, que é esse grande patrimônio que nós temos, essa grande reserva, essa grande poupança para o futuro, que é o nosso petróleo, especialmente o pré-sal, sob o comando estratégico do país, da pátria, do governo, através da sua empresa. Agora, o que não se comenta aqui é o que aconteceu com o preço do petróleo. Despencou de mais de 100 para cerca de 30, hoje está em torno de 45, o que inviabiliza a produção em poços profundos por causa do preço final para venda. Mas isso é momentâneo, porque a economia mundial é feita de idas e vindas. Existe uma disputa internacional dos grandes produtores de petróleo em torno de preços, mas isso vai mudar. Este grande patrimônio brasileiro, que é o pré-sal, que é o nosso petróleo, precisa ser tratado de forma estratégica. O PSDB tem a visão privatista. Foram eles que entregaram o nosso patrimônio, como a Vale e tantas empresas públicas, para o capital internacional, privatizaram. E agora, nesse governo Temer, eles veem novamente a oportunidade de trabalhar a privatização, que é o seu grande bandeira. Deputado Jutaí, deixa o deputado Egivaldo terminar, deputado. Ele esperou o senhor falando. Não, o que eu acho impressionante é o seguinte: a Vale foi entregue para o capital internacional. A Vale, basicamente, são dos fundos de pensões do Brasil. Ou você não sabe disso? Você sabe disso. Foi vendida por um preço irrisório, que não representa o seu patrimônio. A Vale é controlada pelos fundos de pensões e com acionistas nacionais. Agora, e foi uma grande coisa. Imagine se a Vale também fosse dirigida pelo modelo PT. Aí a gente não teria só os diretores da Petrobras presos, não. Nós teríamos também os diretores da Vale. Deputado, nós precisamos discutir entre nós precisamos discutir, primeiro, não é apenas o projeto que veio do Senado do Serra e que está aqui na casa para tratar sobre a questão do regime de partilha. Porque assim, se a gente tiver aqui a grandeza de discutir a lei do petróleo, essa lei do petróleo, quando ela foi aprovada aqui naquele momento, e foi no governo Fernando Henrique, ela precisava e precisa agora ser melhorada. Como em tudo você melhora. Você imagine só, o campo de Libra, como Vossa Excelência acabou de colocar, lá tanto a Total, a Shell e todas as empresas que estão lá dentro, elas extraem o petróleo lá dentro, mas com o controle da Petrobras, com o controle do Estado brasileiro. Nós temos o poder de fiscalizar, porque você está lá dentro. Você tirar a Petrobras lá de dentro, e detalhe, é a empresa comprovadamente, os técnicos da Petrobras são os melhores do mundo. A expertise da Petrobras nessa área é a melhor do mundo. Então não se justifica você tirar estrategicamente uma empresa como a Petrobras de fiscalizar e ser o parceiro ali de dentro. Por quê? Porque os poços e os campos que dão lucros, eles estão vindo e fazem parceria. Agora as grandes empresas não querem ir para os outros ainda porque eles esperam primeiro o Estado brasileiro fazer. Agora, se a gente puder, e aí a gente precisa incentivar, por exemplo, o refino. Hoje, qual foi a última refinaria que foi feita aqui no Brasil? A gente tem o problema da refinaria 1, Prêmio 1 e 2, inclusive uma é lá no Maranhão,
né? A gente está lá com um prejuízo terrível dessa refinaria que não foi implantada no nosso estado, lá em Bacabeira, em Rosário, e ela precisa ser feita. Agora, na hora que a gente obriga lá na lei do petróleo, dizer, olha, você que veio de fora explorar o nosso petróleo, você tem a obrigatoriedade de refinar tantos por cento desse petróleo aqui dentro do nosso território, a gente pode começar a discutir o desenvolvimento. Então, é preciso discutir, mas não entregando. E hoje, essa visão, entregar, porque para mim abrir é você entregar e você vai tirar uma empresa importante como a Petrobras do mercado. Existem guerras por causa de petróleo. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu gostaria que cada um... a capacidade da Petrobras deputado, efetivamente eu gostaria que... Deputado, capacidade técnica. Eu gostaria que os senhores falassem em um minuto cada um a sua expectativa para o governo Temer. Deputado Carlos Marum. Positiva, governo definitivo. O presidente Temer é um gentleman no sentido de manter um respeito pela situação, você coloca como presidente interino, mas isso aí já aconteceu. Tá? O PT vai fazer o que sabe, fazer oposição, e nós vamos assumir a responsabilidade de governar. E eu vejo com grande expectativa o otimismo que se assoma da população, e ele é real. A gente anda na rua, eu não vejo... Onde é que estão as massas que estariam defendendo o governo do PT? Aonde estão? Não estão na rua. Por quê? Porque estão conscientes de que o governo que existia não tinha mais condição de existir. O PT não tinha mais condição de continuar governando e surge um novo tempo e a minha mensagem é de otimismo. Nós precisamos que a população dê um voto de confiança para o governo Temer, para que até 2018 nós possamos fazer com que o Brasil efetivamente reingresse, juntamente com os partidos que estão conosco nesse processo, reingresse no caminho do desenvolvimento. Um governo provisório, nós vamos lutar para que esse golpe cesse ainda no Senado, será agora presidido pelo ministro do Supremo, haverá uma etapa de provas, então vai ter que se provar o que afirmaram, e a votação final, que embora tenham tido um a mais do que os 2/3 necessários na próxima votação, mas para a abertura do processo. Pelo menos 5 senadores declararam ali que estavam apenas concordando com a abertura do processo, que não significava o seu voto definitivo. Então, isso pode mudar à medida, inclusive, que fica mais claro que esse governo que está aí tramou para fazer esse golpe desde o início, por dentro do governo, boicotando, dentro do parlamento, boicotando o governo, impedindo de governar e criando um discurso e uma farsa em torno desse golpe que se perpetuou. Será um governo provisório e com muitas dificuldades, porque tende cada vez mais a não ser reconhecido pela sociedade. E não é verdade, como o deputado Marum fala, a respeito das reações. Os movimentos estão pipocando em todos os lugares do Brasil contra esse golpe e pedindo fora Temer. Deputado Jutaí Júnior, por favor. Eu tenho muita esperança pelo Brasil, porque eu quero que o Brasil saia desse atoleiro econômico, político e social. Desemprego de 11 milhões de pessoas, podendo chegar a 14 milhões, é uma tragédia para as famílias. E nós temos que encontrar solução para isso. Eu gostei muito do discurso de posse do presidente Michel Temer. Começo, meio e fim. É bom a gente ouvir uma pessoa que fala o português, claro, que as pessoas entendem do que está falando e que está falando. Isso é uma coisa extremamente positiva. E nós temos agora também uma política externa que demonstra a importância do Brasil, que não aceita esse discurso de golpe montado aqui por... Imagine falar de democracia, Cuba, Venezuela. Isso é brincadeira, dizer que o Brasil tem um golpe de Cuba e Venezuela que está lá há 50 e tantos anos com os irmãos Castro. A Venezuela destruindo o Brasil. O que o PT estava querendo aqui era fazer igual a Venezuela ou a Cuba. Nós não aceitamos isso, o impeachment está aí e a Dilma não volta. Deputado Everton Rocha. Olha, nós vivemos um momento difícil, esse momento vai ter que ter bastante serenidade. Nós do PDT iremos ter posturas concretas aqui dentro da casa, no sentido de estar fazendo a defesa intransigente do que nós acreditamos, que são dos nossos trabalhadores e da nossa educação. A gente sabe que hoje não tem espaço para se fazer uma oposição por fazer, não dá para torcer para o Brasil dar errado, porque não está se discutindo legitimidade apenas do governo, porque todos sabem que nós não reconhecemos, nós discutimos, fomos contra. Agora, a questão institucional tem que ser tratada.
É óbvio que esse governo que está aí provisório, ele vai trazer temas para cá que são temas importantes para o Brasil. Então, nós vamos ter que ter responsabilidade de discutir e dentro da boa relação republicana, nós vamos ter que ter aqui esse bom senso, né? Esse bom senso para se fazer as pautas necessárias para o país andar. Então, o que a gente pede de verdade é que as pessoas tenham de verdade fé e que acreditem. Acreditem porque o Brasil ele é maior do que essa crise e a gente vai conseguir superar ela. Bom, muito obrigada, deputados. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever todos os nossos programas na nossa página, câmara.leg.br, ou ainda pelo YouTube. Eu espero você na segunda que vem. Nós vamos conversar sobre o que está acontecendo com os fundos de pensão. Obrigada pela audiência e até a próxima.